Lucas 5, 3-11. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o nosso eu. O nosso ego. Por isso Jesus disse para negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e então segui-lo. Um dos momentos mais marcantes na chamada de Pedro foi este milagre que Jesus fez. Pois este milagre que Jesus fez abriu os olhos de Pedro para Jesus como Messias. A forma como Pedro reagiu a este milagre mostra-nos como Jesus quer lidar connosco e levar-nos a entender que não somos nós, mas antes é Ele. A grande questão é: eu ou Ele? Tem tudo a ver comigo ou tem tudo a ver com Ele? Ou então é uma combinação do eu com o Ele? É isso que vamos ver neste texto. Se eu estivesse no lugar de Pedro, será que ia reagir como Pedro reagiu? Ou provavelmente ia reagir desta forma? Jesus pediu a Simão, pediu-lhe o seu barco. O barco era de Simão. Se fosse eu, provavelmente eu ia pensar: deve haver alguma coisa boa em mim para Jesus escolher o meu barco. Quando eles lançaram a rede sobre a palavra de Jesus, uma grande quantidade de peixe veio e rompia-se-lhes a rede. Mas eu, se me acontecesse a mim, provavelmente eu ia pensar: eu obedeci àquilo que Jesus disse, por isso veio a bênção. Descobri a fórmula para que Jesus me abençoe. E no final Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Se fosse eu, provavelmente eu ia dizer: eu quero que todos saibam também como ter sucesso, qual é a fórmula, como Jesus os pode abençoar. E já agora ganhar algum prestígio, algumas bênçãos mais, merecer um pouco mais a salvação. No entanto, vemos como Pedro reagiu. Pedro não fazia a mais pálida ideia porque é que Jesus escolheu o seu barco. Pedro escreveu mais tarde que somos eleitos. Primeira carta de Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Jesus pediu o barco de Simão e Simão não fazia a mínima ideia porquê. Mas mais tarde ele veio entender: Deus nos escolheu, Jesus me escolheu, Ele me elegeu. Se dissermos que entendemos como e o porquê Deus nos escolhe, não estamos a dizer a verdade. Pedro entendeu, talvez mais tarde, foi Jesus que o elegeu. Foi Deus quem o elegeu. Mas Pedro entendeu também que Jesus perdoa, porque Pedro, ao ver o milagre, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro sentiu a sua miséria e o seu pecado. Diante de um grande milagre, ele não ficou cheio de si mesmo, mas sentiu o seu pecado diante do Senhor Deus Santo. Pedro não entendeu que tinha alguns pecados, ele entendeu que era pecador diante do Deus Santo e tremendo. Pedro foi como Isaías, que disse: Ai de mim que vou perecendo. Mas graças a Deus que Jesus veio para que não fôssemos destruídos diante da santidade de Deus. Então Pedro entendeu aqui que Deus, o Pai, Ele nos elegeu, que Jesus, o Filho,
nos salva, e ele entendeu também que é o Espírito Santo que transforma e opera em nós. Diz aqui que deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus passou a ser tudo para eles. A grande questão é se é mais de mim ou mais de Jesus. Quando seguimos a Jesus, é mais dele, até que Cristo seja formado em nós, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A nossa parte é fé, receber. Mas até a fé é um dom de Deus. É Ele que nos capacita a reconhecer quem somos, sem nada. Temos que receber tudo. É Ele que nos ajuda a entender quem Ele é. Esta é a boa notícia do Evangelho. Mas ela só é boa quando nós vemos quem somos e quem Jesus é. Deus faz de nós pescadores de homens. É Ele que nos faz, como disse Jesus em Mateus 4,19. Disse-lhes, vinde após mim, eu, Jesus, vos farei pescadores de homens. É Jesus quem nos faz pescadores de homens. Pescadores de homens como o que aconteceu aqui com Pedro. Quem atraiu os peixes foi Jesus. Pedro só teve que os colocar no barco. Para sermos perdoados, transformados, temos de deixar de ter os nossos olhos focados em nós, no eu, e passar a contemplar aquele que deu a vida por nós e nos ama. Não precisamos de religiosidade, precisamos de uma boa notícia. A boa notícia é que se colocarmos os nossos olhos em Jesus, seremos salvos de nós mesmos, o nosso maior inimigo. O convite do Pai, do Filho, do Espírito Santo é que possamos colocar os nossos olhos em Jesus, tirá-los de nós e colocar apenas em Jesus.